Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Show, Ronaldo Coutinho. Aqui temos diversos vídeos, já tem aqui os vídeos de hoje, né? Centro-Norte e o Cone Sul. E vamos agora para amanhã, aqui sexta-feira, quer dizer, na realidade hoje, os vídeos que é estendido. Nordeste, depois o Centro-Sul. E aqui o pessoal pode ver o nosso patrocinador, Segna, onde pode ser comprado o aparelho com desconto, é só dizer que viu a propaganda no canal. Atuação na América Latina e Santa Catarina catarinense. Vamos à propaganda. Moçada que ainda não usa GPS agrícola, às vezes tem medo, tem receio do preço, fala, não, isso aí deve ser caro pra caramba. Tá aqui, ó, segue na GPS, ó. Esse aqui é o único brasileiro, pesquise o preço. Eu garanto que vocês vão atrás desse aqui, ó. O único que é brasileiro, tecnologia totalmente nacional, assistência técnica totalmente aqui no Brasil. Segue, né? Estamos aqui, ó, tá mantendo a projeção dezembro úmido e vai se aproximando de janeiro, vai secando. Aqui, ó, uma pequena anomalia negativa aqui na região da província de Buenos Aires, mas de maneira geral, toda a área de produção na Argentina, uma situação boa. Até excesso de umidade aqui, ó, entre a região de Salta, Chaco, Formosa, Entre Rios e Corrientes. O Paraguai também com muita chuva, o Uruguai também com chuva acima da média, bem diferente do ano passado, estava muito seco. O Chile continua com chuva abaixo do normal, a estiagem, a seca que já dura acho que mais de uma década, continua atuando aqui no Chile. Aqui no sul do Brasil, nós temos o quê? O Rio Grande do Sul continua nesse mês de dezembro com chuva acima da média, principalmente aqui o norte, noroeste e oeste do estado, mesmo o sul também. Não é tão acima da média, mas é acima da média. Então, nesse período aqui, ó, de 23 de novembro até final de dezembro. Então, uma boa parte de dezembro acima do normal, Santa Catarina acima do normal, Paraná acima do normal, Mato Grosso do Sul também que estava abaixo fica acima, São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, oeste do Rio e extremo sul de Minas. Então toda essa região aqui vai ficar o quê? Acima da média. O sul é o problema pelo excesso de água que já está acontecendo. Então continua ruim para o Rio Grande do Sul, para o andamento do plantio da safra de verão, que está bem atrasado, alguns talvez não consigam plantar a tempo, porque vamos dizer assim, o calendário está ficando mais curto, é o problema do dia que vai encurtando logo, e também o problema do frio que chega lá na frente. Então não dá para te plantar muita coisa a determinada época, por quê? Porque tu acaba tendo aí o problema do frio em si, né? Já começa a chegar, principalmente nas áreas altas. Então a tendência é que a gente tem o quê? Um dezembro também com condições de chuva acima do normal, períodos não muito longos sem chuva, como vem acontecendo, mas ele vai melhorando, à medida que a gente avança dezembro, vai melhorando. Santa Catarina também, então, Paraná, mesma situação. Aqui no Paraná, essa parte norte aqui que estava com problema, agora vai ter o excesso de chuva. O Mato Grosso do Sul também, até alguns dias atrás estava bem seco, começa a melhorar de agora para frente. Excesso de chuva já aqui, ó, na parte de divisa com São Paulo, Paraná e fronteira com o Paraguai. Aqui começa a melhorar agora, dessa semana que vem para frente. São Paulo também começou a melhorar. Nessa semana agora a chuva começa a voltar para o estado de São Paulo. Vamos ver se o Coalhada pega a chuva aqui, porque está indicando acima da média. Oeste do Rio, da capital até a divisa com São Paulo, um pedacinho aqui do sul de Minas e Triângulo Mineiro e centro-sul, sudoeste de Goiás também. Essa região aqui tem uma situação boa de chuva. Aqui excesso mesmo, aqui alternância. Em Minas, boa parte de Minas fica de normal abaixo da média. Continua ruim aqui, ó, para a área do café da Mata Mineira, café no Espírito Santo, aqui na metade norte do Rio também continua condições abaixo da média. Do café, bom aqui na área do Triângulo Mineiro, divisa com Goiás, o café paulista e o café paranaense. O café aqui do sul de Minas, do Vale da Mata Mineira, abaixo, não muito, mas abaixo do normal. O problema é aqui, ó, essa região aqui entre a Bahia e o Espírito Santo, que fica ainda abaixo do normal e está seco. Então aqui tem que ficar mais atento. Deve começar a melhorar à medida que a gente for chegando no finalzinho de novembro e início de dezembro para frente. Em Minas Gerais, boa parte do estado com problema de irregularidade da chuva. Goiás e Mato Grosso continua, e toda essa região aqui central continua com essa irregularidade que está atrapalhando bastante a parte do andamento da safra de verão. Teve gente que já plantou, replantou, replantio, enfim, vai bastante comprometida
o andamento normal da safra. Tá, a chuva está vindo, tá, mas é muito irregular. Tu pode ter dentro de uma fazenda no Mato Grosso, um lado com uma boa chuva, outro lado com pouca chuva, outro lado dentro do normal ou do ideal. Isso vai acontecer muito. Tu vê que ele tem chuva, não é ausência de chuva, tem chuva, mas é uma chuva mal distribuída. Pode dar algum problema de produtividade em alguns locais aqui. Melhorou aqui, ó, na parte sul do Mato Grosso melhorou, e no sul, sudeste, sudoeste de Goiás. Tocantins fica com problema, o oeste da Bahia, o sul, sudoeste do Piauí, sul do Maranhão, aqui o Matopiba. A Bahia começou a melhorar, vocês vão ver depois no outro mapa que melhora bastante. Norte de Minas, em torno da média, um pouco acima, um pouco abaixo também, mas com chuva irregular. Quando a gente pega aqui, ó, no período de praticamente dezembro, começo de janeiro, aqui o Acre aqui, ó, vamos ver como é que está o Acre. Ó, abaixo do normal, sul do Amazonas um pouco acima, Rondônia mais ou menos um pouco acima, um pouco abaixo, e o Pará bem abaixo da média. Quando chega aqui de começo de dezembro até começo de janeiro, nós temos o quê? O Acre continua abaixo, irregular, melhora aqui no Amazonas, dá uma melhorada aqui em Rondônia, melhora bastante aqui no Mato Grosso. Então, à medida que vai chegando o final de novembro, o final de dezembro, ou início de dezembro para frente, ou seja, o auge da estação chuvosa, dá uma melhorada geral aqui, ó. Então, volta a ter chuva de novo com intensidade. Tu vê que pega aqui, ó, o Mato Grosso, Tocantins, Goiás, grande parte de Minas, Bahia, o Matopiba, grande parte do Nordeste vai ter uma entrada boa de chuva nesse período agora de dezembro, começo de janeiro. Olha aqui a virada do tempo aqui no café do Espírito Santo. Boa chuva aqui no café da Mata Cerrado Mineiro. Paulista também diminui, mas continua acima do normal. Só o sul de Minas que fica um pouquinho abaixo do padrão. Mas acredito que aqui também, no geral, vai ser bom. Grande parte de Minas chove bem. O Espírito Santo todinho chove bem. O Rio de Janeiro também, no geral, um pouquinho menos na capital e partes da Serra. O Nordeste vai estar numa situação muito boa. A metade norte de São Paulo acima da média. Já o sul de São Paulo abaixo da média. Paraná abaixo da média. Irregular aqui na metade sul do Mato Grosso do Sul, melhor na parte norte. Quando chega aqui no sul, ó, fica de normal abaixo da média aqui em Santa Catarina. Grande parte, a metade sul e oeste do Rio Grande do Sul acima da média, não muito, e a metade norte na média, um pouquinho abaixo. Essa região aqui não dá para reclamar, vai ser bom, porque não é uma ausência de chuva, é uma chuva mais irregular, períodos maiores sem chuva, entre agora, à medida que a gente for avançando dezembro, provavelmente da segunda parte de dezembro, começo de janeiro, que é esse período aqui, ó, que vai até o dia 7 de janeiro. Então, a segunda parte de dezembro, começo de janeiro, a chuva fica mais irregular aqui no sul. Isso aqui é bem-vindo para a nossa agricultura, porque não é uma ausência de chuva, é uma diminuição. Dificilmente a gente vai ter nesses 30 dias mais do que 15 ou 18 dias completamente sem chuva. Ela concentra mais na primeira quinzena de dezembro, que ainda fica chata, e à medida que se aproxima de dezembro para janeiro, começa a aumentar os períodos sem chuva, principalmente Paraná, sul de São Paulo e parte de Santa Catarina. Rio Grande do Sul, nem tanto, Uruguai acima, toda a Argentina acima da média, todo o Paraguai também, continua ruim também aqui no Chile, em relação à chuva também não é muito bom. Mas aqui na Cordilheira, algumas áreas acima ou abaixo, mas toda a área de produção da Argentina está indicando muito bom em termos de chuva, até excessiva aqui no norte da Argentina e Paraguai. Uruguai também bom, metade sul e oeste do Rio Grande do Sul também bom. Aqui no sul, o que significa isso? Vai melhorar a parte de manejo do solo, tratamento, colheita em alguns casos, tratamento em melhor situação da fruticultura, amplitude de temperatura, mais frio, mais quente, isso é bom também. Então, tudo vai dar nesse sentido. Esse veranico é bem-vindo aqui no sul. Não sendo uma ausência total de chuva por mais de 18, 20, 22 dias, está excelente. 10, 15 dias dá para ir bem, por quê? Porque o solo está muito úmido. E, como eu digo, não é uma ausência de chuva, é simplesmente um espaçamento maior entre uma chuva e outra. Isso vai ajudar bastante o Paraná, Santa Catarina e talvez o norte do Rio Grande do Sul. Pode dar um auxílio no finalzinho, na reta final da safra de uva do Rio Grande, melhorando um pouco a qualidade, porque excesso de chuva não é bom. Na maçã também, pode ser que a amplitude térmica seja um pouquinho maior entre janeiro e fevereiro, isso é bom também para a coloração e também facilita um pouco os tratamentos. O milho também gosta dessa amplitude, até mesmo a soja, desde que não seja frio demais, também gosta nesse sentido. Então,
É um veranico muito bem-vindo, e mais ainda para o setor do turismo, especialmente aqui, ó, toda essa faixa do litoral aqui, entre o litoral norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, tudo indica que vai ter um janeiro e um fevereiro muito bom nesse sentido. E a chuva vai vir também aonde precisa, que é o centro do Brasil, o nordeste, o centro-oeste do Brasil, Minas, Espírito Santo. Aqui também, ó, na área do café capixaba, aqui vai estar excelente. Para alguns pode ser tarde. Pessoal que está querendo replantar ou plantar mudas de café, espere um pouquinho. Se der para esperar mais para o finalzinho de novembro, melhor. E a chuva começa a vir aos poucos. Se não der, paciência. Agora, muita gente que já plantou, seja lavoura, ou lavoura de café, ou lavoura anual, já está tendo prejuízo. Para alguns a chuva pode chegar tarde, para outros nem tanto. Aqui no Cerrado Mineiro também está bom, só no sul de Minas um pouquinho de irregularidade na chuva, mas acredito que não vai ter problema. E da metade norte de Minas para cima, tomara que feche aí, porque está precisando de água. Também, para alguns que plantaram, cuidado. Aqui nessa região aqui, é irregular a chuva. Tu vê que quando chega aqui, ó, boa parte de dezembro, fica o quê, ó? Toda essa região aqui, ó, normal abaixo da média. De uma hora para outra, fica acima da média. Daqui a pouco, quando chegar na projeção de final de janeiro, fevereiro, volta a cair. Então, isso vai ser uma tônica, como a gente já disse lá atrás. Eventos extremos de chuva é bem provável que a gente tenha no Sudeste. Então, pode ser que em Minas, Goiás, Espírito Santo pode sair de uma estiagem por um excesso de chuva. Daqui a pouco, um rio lá embaixo para uma enchente. Isso tem que tomar cuidado nessa região aqui. A Bahia, mesma situação. Agora estão reclamando da falta de chuva. Daqui a pouco vira a chave e vem uma chuvarada por um período de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Tem que ficar atento nesse sentido. Aqui no sul ainda pode ter problemas com excesso de chuva, pelo menos até a primeira quinzena de dezembro. Depois começa a melhorar. Na temperatura também está ficando interessante. Aqui ainda pode fazer calor forte no centro-oeste, sudeste e a Bahia. Por quê? Porque vai estar com menos chuva. Já no centro-sul, entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo para baixo, normal abaixo da média. O Rio Grande do Sul, Uruguai também, aqui parte da Argentina. Tu vê que essa região aqui que o ano passado sofreu muito com calor, esse ano vai sofrer bem menos. Vai fazer calor? Claro que vai, verão, não vai querer que não faça calor, mas vai ter alguns dias de frio. Essa semana, por exemplo, podemos ter geada. Nessa sexta amanheceu frio, deve ter dado geada em alguns pontos, amanhã sábado também pode ter geada, então estamos tendo frio, e já indica frio também lá pelo dia 8 ou 10 de dezembro. E aqui também algum friozinho. Então, aqui no sul, por enquanto está indicando final de novembro, dezembro, temperaturas em torno abaixo da média, São Paulo na média, Rio de Janeiro também. Então nessa região aqui vai ter calor e vai ter alguns dias de temperatura abaixo do normal, dentro do padrão. Aqui é que pode gerar algum calor mais forte entre o Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, Minas e Espírito Santo. Aqui é ruim porque já está com déficit hídrico grande. Quando chega dezembro, começo de janeiro, praticamente o país fica dentro do padrão. Até mais friozinho aqui no sul, na Argentina, boa parte, no Uruguai, o centro-oeste some o calor. Por quê? Porque chove. Se chove, a energia do sol, que seria utilizada para gerar o calor, é utilizada boa parte para gerar o quê? Nuvens de chuva. Por isso que o centro do Brasil nessa época do ano não é tão quente, ele é abafado, mas não é tão quente. Por isso que Goiânia e Brasília tem um clima, das capitais, junto com Curitiba, tem um clima excelente nessa época do ano. Chove, limpa, refresca de noite, faz um calorzinho de dia e fica um clima confortável. Mas esse ano aqui, ó, pode fazer um pouquinho de frio em São Paulo, refresco aqui no Rio de Janeiro, BH, Vitória também, Curitiba, Floripa, Porto Alegre, são as capitais que terão alguns dias assim bem fresquinhos no mês de dezembro, que deve ser mais ou menos dentro do padrão, um pouquinho abaixo. Algumas massas frias vão entrar por aqui e trazer uma circulação e um pouco de frio nessa região. Parte pela chuva em excesso e parte por entrada de ar frio mesmo. E aqui, por causa da chuva, diminui bastante o calor. Mesmo assim, como já fez calor antes, o incentivo para a compra de eletrodomésticos voltados para o calor continua, para roupa de verão, para bebidas, para sorvete, tudo isso ainda facilita. Como aqui o nosso verão, isso aqui pode significar também o quê? Extremos. De manhã mais frio que o normal e de tarde mais quente que o normal. Na média, de normal a abaixo. Então dá para dizer que essa região aqui ficaria o quê? Tipo meio grau acima, meio grau abaixo do normal. Alguns dias de frio que vão chamar atenção, alguns dias de calor que vão chamar atenção.
mas a princípio um dezembro próximo do normal a até fresquinho, principalmente aqui no sul, onde predomina mais de normal abaixo da média. Pode ter geada aqui no topo da serra? Provavelmente. E se confirmar, nós vamos para o terceiro ano seguido que está geando todos os meses. A última, se eu não me engano, de 2019, abril, até hoje só não deu geada no dezembro de 2020. 2021 o ano inteiro, 2022 o ano inteiro, 2023 poderá ser o ano inteiro. Vamos ver. Então, para o turismo vai ser bom. Tudo indica que a segunda parte de dezembro e janeiro, para o setor do turismo, tudo sinaliza um verão muito bom entre o litoral catarinense, paranaense e sul de São Paulo, que normalmente não são bons em termos de turismo. Pessoal que fica bravo com a gente, mas geralmente janeiro e fevereiro são os piores períodos para se tirar férias no nosso litoral, para quem gosta de curtir a praia o dia todo. Por quê? Porque chove todo dia, quase todo dia. Quando o verão é aquela característica de verão, sol, chuva e trovada, tudo bem, mas nem sempre. Às vezes nós passamos semanas praticamente com o tempo nublado, chuva quase todo dia, que é coisa chata. Então, normalmente o nosso verão tem esse problema. Qual é o melhor período para se tirar férias em Santa Catarina no litoral, para quem quer aproveitar a natureza e o tempo bom? Dezembro, março e abril. Esse é o período melhor. Pode acompanhar aqui, ó, no Peter Shaw Ronaldo Coutinho. Aqui nós temos aqui os nossos diversos vídeos e os nossos canais parceiros, dentre eles o Peter. A Climaterra Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã.